Gênese no lar. Evangelho do coração. Momento de espiritualidade, de intercâmbio, de meditação, de oração. Ser bendito, Senhor, em nossas vidas. Que possamos, nesse encontro, estabelecermos aquela conexão no bem. E assim, rogando aos amigos espirituais que favoreçam o nosso entendimento, o nosso intercâmbio. Ó Senhor, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos relacionarmos, de trabalharmos, enfim. Senhor, nesse momento importante para a nossa caminhada, nós contamos com aqueles recursos da sabedoria, do conhecimento, para que possamos empreender uma jornada eficiente. E assim, adquirirmos aquela condição de estarmos em paz, em harmonia, nos domínios do coração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a você que participa, que se interage no canal Gênese, mantido pela Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. Convido você para se inscrever no nosso canal. E se fizer bem o conteúdo, compartilhe com os amigos. Ofereça. Quem sabe você pode se transformar num instrumento para salvar uma vida, para abrir uma porta. Enfim, que a nossa caminhada se faça ao nível da solidariedade, da fraternidade, da irmandade em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. E assim, nós vamos iniciar o tema da manhã com Meu Espírito Protetor. Olha que beleza, pessoal. Nós vamos, na verdade, convidar para o nosso espaço virtual aquele que é o patrono, que é o coordenador da nossa atividade, da Casa Espírita que foi fundada em 2008 em Belo Horizonte, que é a FEAC. Vamos trazer uma publicação que está contida no livro Obras Póstumas. E a esperança é que esse documento possa trazer para nós um contributo importante sobre o ponto de vista da nossa caminhada, dos nossos interesses, do aprendizado. Portanto, que a mensagem possa ser adequada ao seu momento histórico. O livro Obras Póstumas deve ser lido com cuidado, porque, na verdade, ele foi publicado algumas décadas depois da desencarnação de Kardec, por aqueles que assumiram a condução das atividades na Sociedade Espírita de Paris, que depois se transformou em Sociedade Anônima. Então, nem todos os textos são confiáveis. Então, leia sempre com ponderação. Na verdade, nós vamos nos deparar com um documento datado do dia 11 de dezembro de 1855. Kardec estabelecia diálogos íntimos com os espíritos, que na verdade eram orientações, conselhos, algumas dicas sob o ponto de vista doutrinário. Mas observem que Kardec, ele mesmo não publicou a maioria destes diálogos, porque era pessoal, não interessava. Mas para nós que somos pesquisadores, que procuramos entender o que aconteceu naquele período, para contextualizar a doutrina,
Alguns desses documentos são muito importantes, inclusive para a gente conhecer um pouquinho mais da conduta do nosso professor Allan Kardec. Pois bem, texto que foi dado o título, Meu Espírito Protetor. Bom, não vemos problema nenhum, porque, na verdade, Kardec vai dialogar com as entidades, e no caso aqui, o Espírito se coloca na condição de seu guia, de seu protetor. Você pode perguntar, Carlos Alberto, por que esse tema no Gênesis no Lar? Porque lembre que a doutrina espírita tem a teoria do anjo guardião, do espírito protetor. Não se preocupe com outros portais, aqui agora que nos importa, combinado? Pode ficar tranquilo. Então, continuando, os nossos amigos do YouTube vão poder constatar também, no momento oportuno, que esta mensagem dialoga com a nossa relação com aqueles que são nossos tutores. Espiritismo dialoga com o mundo espiritual. Sem os espíritos, não tem razão. Não tem a doutrina espírita a profundidade que ela enseja, para que nós mergulhemos no mundo íntimo. Combinado? Então, por isso que a gente vai dialogar nesta manhã com esta mensagem, conforme nós lemos, datada do dia 11 de dezembro de 1855. Vamos lá. Meu espírito protetor. Allan Kardec pergunta: no mundo dos espíritos, algum haverá que seja para mim um bom gênio? Olha que beleza. Você já fez essa pergunta? Pois bem, aprenda com Kardec a fazê-la. Resposta: sim, sim, sim. Existe um bom gênio. Existe um amigo que cuida. Aí ele continua: será o espírito de algum parente? Ou de algum amigo? Resposta: nem uma coisa, nem outra. Quem foi ele na terra? Um homem justo, de muita sabedoria. O que devo fazer para lhe granjear, para conquistar, para obter a benevolência? Resposta: todo o bem possível. Pelo bem, você se aproxima, você conquista, você se afiniza, você sintoniza. Outra pergunta de Kardec: por que sinais poderei reconhecer a sua intervenção, a sua participação, a sua atuação? Por quais sinais? Resposta: pela satisfação que experimentarás. Olha que beleza. Então, o sinal fundamental é a alegria interior, satisfação das conquistas. Vamos entender por quê? Daqui a pouco. Terei algum meio de invocar, chamar, clamar, suplicar, atrair? E qual é esse meio? Resposta: ter fé viva e chamá-lo com instância. Reconhecê-lo-ei depois de minha morte no mundo dos espíritos? Resposta: sobre isso não pode haver dúvida. Será ele quem virá receber-te e felicitar-te, se houveres desempenhado bem a tua tarefa. Olha que beleza. Posso dar um break na nossa viagem? Vamos dar uma congelada no diálogo.
Olha que interessante, a gente explorar alguns pontos. Quem foi ele na terra? Os espíritos respondem, um homem de muita sabedoria. Na verdade, a gente quer saber quem. O nome, CPF, lugar, estação, situação, país, época. Os espíritos desconversam? Não, eles dão uma resposta que remete à profundidade, à sabedoria. E, aliás, os espíritos não dão resposta pronta. O que nem sempre nos atende, não é mesmo? Quantos atendimentos fazemos no centro espírita ou nos consultórios terapêuticos, onde o paciente quer respostas imediatas e não ficam satisfeitos quando não é possível. E com um detalhe, despersonalizando, mostrando que esse ego ele precisa de ser trabalhado de outra forma, não visando apenas o interesse imediatista, pessoal, egóico. Vamos lá. Kardec perguntou ainda, o que devo fazer para lhe granjear a benevolência? O que devemos fazer, amigão, amiga, para granjear, olha que beleza, a benevolência dos benfeitores? O que devemos fazer? Aqui na Terra a gente faz política social, não é mesmo? Relacional, barganha, comércio, tem umas coisas assim, quer ser aceito no grupo, então vamos. Reveja conceitos. No trato com os espíritos. E eu vou dar uma dica, isso vai redundar no trato com os seres humanos também. Que a gente vai começar a se desinteressar por aquilo que realmente não vale a pena, que a gente acha que é importante, ser aceito pela sociedade. Aí você negocia com as imperfeições, você vai conversar aquele assunto e descolado de você, infeliz, vazio, cheio de conflito. Seja você mesmo. Obviamente, nos planos da fraternidade, da caridade, da indulgência, da educação, da justiça, da nobreza. São virtudes. Se você estiver bem, batendo um papo firme, certeiro, produtivo, com a virtude, granjearás amigos interessados nas virtudes. E isto é amizade. Quando a gente favorece a imperfeição, não é amizade. É cumplicidade. Estão de acordo? Você concorda com esse papo filosófico? Já viram falar que existem os parceiros no vício? Parceiros do vício? E aí? Isso é amizade? Aquele que te telefona para te jogar para o buraco ou você que o faz? Isso é amizade? Nunca foi. Tanto é verdade que na hora do pau, como diz o outro, né, que o pau come a folha, bate na folha e cai folha para todo lado, aonde estão eles? Somem. No dia que o dinheiro acabar, meu amigo, tu não fizer mais a festa, não patrocinar a viagem, que dê a turma, você estará só. Possivelmente com os verdadeiros amigos, pode ser seu pai, sua mãe, que nem sempre dialogaram com as lições que você se interessou durante a vida. Mas na hora do hospital são eles. Na hora do apuro, ela, ele. Aí você fala assim, meu Deus, agora eu vou ter que aturar aqui no hospital, mas se não fosse, eu estava lascado. Já escutaram histórias assim? Já aconteceu com você? Aí chegou a hora de você valorizar. Bom, bem-aventurado que tem olhos de ver, porque tem muita gente também que não está nem aí. Pisa em cima, tripudia, com aqueles que estão estendendo a mão.
Falar com Kardec não é fácil, viu, pessoal? Dá trabalho. Porque ele está dizendo o seguinte: os benfeitores são granjeados. Isso é no sentido figurado, porque, na verdade, nós é que estamos vinculando a eles, porque eles estão vinculados a nós. Eles passam, vamos dizer assim, vistas grossas para aqueles movimentos infantis que nós estabelecemos por aí. Eles estão sempre prontos para nos atender, são amigos de verdade. Bom, então não adianta você ficar fazendo promessinha para o seu espírito benfeitor. Me ajuda que eu melhoro. Já viram isso aí? Final de ano, cheio de promessas. Serei novo homem. Não mais aquilo outro. Ah, agora eu vou ser uma mulher. Tudo na promessa. Assim, meu amigo espiritual vai me ajudar mais ainda. Pessoal, não tem negociação, não. A questão é o vínculo com a perfeição. Bom, estou falando para vocês que Kardec dá muito trabalho. Então nós vamos agora dar ainda uma frisada no seguinte tópico. Por que sinais poderem reconhecer a sua intervenção? Aqueles momentos de conquistas. Não pense que você fez sozinho. Isso não tira o seu mérito, ok? Mas lembra-te que sozinho as coisas se tornam mais difíceis. E tem muitas coisas que eles adiantam para a gente. Favorecem, abrem portas. Então, sejamos humildes e agradeçamos a Deus, porque eles representam a voz divina. Agora vem aquele tópico. Terei algum meio de o invocar? E qual é esse meio? Aí entramos na prática. Tem um jeito? Resposta: sim. Ter fé viva. E chamá-lo com instância. Com constância. Chamá-lo na hora certa, de acordo com a circunstância que a gente percebe que é um momento decisório, porque senão você vai ficar aí a cota do misticismo e tudo que vai fazer depende dos espíritos. Não é isso. Lembra que você tem que ter autonomia. Os espíritos não interferem no seu livre-arbítrio. Mas invocá-los na oração: Senhor, tenho que tomar uma decisão, me inspire. Que o meu anjo guardião me ajude nessa tomada de decisão. Quem sabe ele vai colocar um óculos, pingar um colírio, para que eu consiga ver o que não vi até então. Gente, quantas vezes na nossa vida, em momentos decisórios, de uma hora para outra, parece que uma luz se acende. Aí você tem aquela sensação: meu Deus, como eu não vi, estava aqui. Estava logo ali. E eu percorri várias sendas, e por que agora que eu fui entender? E olha que eu não me movimentei, eu não fiz por onde. E de uma hora para outra, parece que uma varinha de condão, né? Num passe de mágica, paf, vi, entendi. Será que foi você mesmo? Ou chegou a hora que o amigo espiritual passou o pano no vidro? Sabe a vidraça embaçada? Ontem eu conversava com a secretária e disse assim: sabe uma coisa legal aí para passar? É jornal. Eu me recordo quando fui jovem, office boy, eu trabalhei numa joalheria. Todo dia de manhã a minha tarefa era limpar a vitrine. Meu amigo, que vitrine, o negócio era grande demais. Adquiri músculos, limpando a vidraça. Olha que beleza, hoje estou aqui com vocês, passando o jornal no vidro da minha mente. Estou tentando ver com lucidez
E tem hora, pessoal, que são eles que dão uma passadinha de jornal na vidraça, por bondade, tá? Por acréscimo de misericórdia. Ajuda lá, pessoal. Dá um empurrãozinho, que depois pega no tranco e vai embora. Agora, numa linguagem que você gosta, da sua preferência, fé, espiritualidade, equilíbrio, harmonia, sugere saúde, alimento, proteção, inspiração. Para que a gente viva com qualidade. Perceberam? Reconhecê-lo-ei depois de minha morte no mundo dos espíritos? Olha, essa resposta é espetacular. Sobre isso não pode haver dúvida. Será ele quem virá receber-te e felicitar-te, se houveres desempenhado bem a sua tarefa. Minhas amigas, vou dialogar com vocês na condição de um aprendiz que entrou para uma escola espiritista e na condição de médium, que também sou desafiado a trabalhar essa faculdade. Aprendi a dialogar com o meu amigo espiritual. Nem sempre você tem tanto tempo, não é? Mas cria o seu tempo, você merece, você precisa. E nesses momentos de meditação, nós podemos também, embora meditar é silenciar, é escutar a voz interior, você pode também estabelecer um consórcio, um diálogo com eles. E durante essa minha trajetória, adoto todas as manhãs dialogar com eles. Tem momentos que é na caminhada, tem momentos que são tão curtos, mas se tornam transcendentes. Aprendi a fazer perguntas e tenho me esforçado para compreender as respostas. Um dos nossos guias conversa comigo sempre citando o Evangelho. Eu faço uma pergunta, ele me responde com uma passagem e diz assim: como você interpreta esta conversa com Jesus? E muitas vezes eu tento, me esforço, tem hora que eu consigo, tem hora não, mas sempre o diálogo é assim: na dúvida, faça como Jesus. Ele nunca me deu resposta pronta, faça isso. E eu aprendi com ele a ter muito cuidado quando o Espírito me dá a fórmula pronta. Porque seria o mesmo que os Espíritos assinarem um cheque da minha responsabilidade. Compreenderam? Mas o diálogo é tão franco, tão amistoso, tão amigo, tão fraterno, tão singelo, que eu já o conheço e me fortaleço só de poder ouvir ele me tratando como filho. Já é suficiente para me sentir Jesus do meu lado, consolando e dizendo. Geralmente diz assim: porfiai pela porta estreita. Cuidado com as facilidades que podem nos levar à perdição. Amigo e amiga, você tem o seu mentor espiritual. Não te importa saber nome, se é mulher, homem, se é velho, jovem, criança, não importa. Cuidado com essas vozes, porque médiuns nos procuram. Vozes falam na minha cabeça, me enlouquecem. Aí eu tenho que escrever, eu tenho que... Cuidado. E agora eu estou dando um recado para uma médium que eu estou atendendo nesse momento. Que eu estou tentando mostrar que não é me mandando uma cachoeira de mensagens que eu vou orientá-la. Primeira coisa, educa-te. . Aprenda a silenciar.
Contenha as emoções. Não brigue com a vida. Dê vazão. E se você não estiver dando conta, porque médiums sofrem, alguns, pressão, é sofrimento que se transforma muitas vezes em dores físicas. Na verdade, é uma sensação. Porque a influência espiritual não é no corpo, embora julgamos senti-la no corpo. Em alguns casos, até a exudação se dá. É possível. Você pode ter alteração química por repercussão. Seu sistema digestivo pode alterar por desequilíbrio. Tudo isso pode acontecer. Mas lembre-se, médium, o processo se dá no nível mental. A realidade é psíquica. E se você não se conhecer, você não se domina. Você não transforma. E a sua vida no ambiente físico se torna um inferno. Por responsabilidade sua. E é isto que o mentor espiritual quer te dizer. Ele não quer colocar peso no seu ombro, que você não consiga. Mas ele quer dizer, vinde a mim, vamos juntos. O mentor espiritual não pode dar a volta na Lagoa da Pampulha por você. E olha, para você que não conhece a cidade que tem mais Belo Horizonte, essa lagoa foi idealizada por Juscelino Kubitschek, lá nos anos 50. Belíssima. São 16 quilômetros no seu percurso. 16 quilômetros. Eu não posso andar na Lagoa da Pampulha por você. Mas o mentor espiritual pode dizer, eu vou contigo. E observe no ritmo que você dá conta. Se tiver que parar, descanse. Tem um momento de beber água. E tem um momento que eu tenho que suspender, porque eu não vou dar conta. Mas eu retomo amanhã e eu não posso desistir disto. O mentor espiritual estará conosco. E na hora da travessia, na chegada do mundo espiritual, será ele que vai te receber. Ele te acompanhou antes do berço. Os primeiros vagidos sobre os seus braços. Quando o mentor é mais abalizado, ele acompanha ao próprio desenvolvimento fisiológico, até que você consiga ter autonomia na produção das hemácias. Sabia disso? Porque até então você é telementalizado, você é guiado no processo inconsciente. Desculpem, talvez o assunto não deveria caber aqui. Mas se você estudar André Luiz, eu vou dar só a dica da fonte. Missionários da Luz, Reencarnação do Segismundo. Leia com atenção. Uma criança no berço não tem autonomia. E bem-aventurados os pais que oferecem os recursos físicos, afetivos e espirituais na reencarnação destes que estão chegando na Terra. E digo, a maioria não oferece. Porque acha que basta apenas dar o peito ou o berço. Mal a mamadeira, não tenho tempo, reclamo quando está sujo. Lembrem que ali tem um espírito que precisa de um guia, que precisa de um mentor na Terra, porque no mundo espiritual eles conclamam, eles contam com a ajuda dos guias da Terra, dos professores, dos filósofos, mas aqui no nosso caso, da mamãe, do papai. Lembram dos teus? Como foram importantes? Eu não os tive, Carlos Alberto, na Terra. Por quê? Porque você precisou dessa prova. Não reclame. Não amaldiçoe. Porque se fizerdes, poderás estar imputando um problema para você mesmo no futuro, em próxima reencarnação. Você não é vítima. Mas aqueles que tiveram, agradeçam. E quem sabe chegou a hora de retribuir. Porque a nossa missão na Terra é o progresso, intelecto, moral, espiritual. Mas não esqueça que viemos na Terra e precisamos de descobrir, ter claro,
que somos seres humanos e, como tal, temos que atender a tudo que a vida nos oferece, nos ofereceu. Retribuir a natureza, que não nos exige nada, mas o ato de devolver com bondade das almas nobres. E é nessa escola que eu quero me matricular com Kardec, porque é isso que ele está dizendo. Sede um homem probo, justo, reto, sincero, honesto, amoroso, fraterno, cuidadoso, que a vida vai só abrir portas. A doença perderá o sentido, o desequilíbrio substituído pela harmonia. Amigos e amigas, você está se candidatando a ser também um guia espiritual. E olha, que Allan Kardec ainda perguntou, pode ser que a gente volte nesse assunto em outra live. Mas para não deixar você no caminho, vou ler essa questão. O espírito de minha mãe me vem visitar algumas vezes? Esta pergunta, ela me toca profundamente o coração. Naturalmente, na condição de filhos, todos sentimos saudades da nossa mãe, caso elas não estejam por aí, encarnadas. Vale lembrar, trazendo o perfil psicológico de Allan Kardec, esse professor que já estava em idade da maturidade, lembrem, essa mensagem é de 56, ele nasceu em 1804, então ele tinha 52 anos. Quantos anos você tem? Com 50 anos, supostamente, a gente chega num nível interessante. Tem mais tranquilidade para avaliar a vida. Não é verdade? Com 50, com 60, com 90, a alma sensível se recorda da mãe nos momentos de mais sensibilidade. Disso eu não tenho dúvida. Vocês sabem que Allan Kardec ficou órfão de avô e de pai? Verdade. Um desencarnou, era girondino, foi decapitado na Revolução. E o outro, a última notícia, que ele foi convocado para a guerra na região da Espanha, as tropas napoleônicas. Ele não retornou para casa. A criança, Hippolyte Léon Denisard Rivail, foi criado, educado pela avó e pela mãe. As mulheres tiveram um papel extraordinário na vida de Allan Kardec. Ele foi para Yverdun, a partir das economias feitas pela mãe, vó, tio. Ele foi enviado para estudar com Pestalozzi. Esse detalhe é muito importante. 1814, com 10 anos, ele viaja para o Catão Suíço. Foi criado, portanto, mais à frente, sem a mãe e sem a avó. Cuidado por um educador amoroso, pai da escola nova, protótipo da educação do grande futuro, do mundo regenerado, não desse processo falido dos nossos tempos. Educação de soldado, de massa. Não, não. Educação do coração, da mente e das mãos, da intuição, para trazer Pestalozzi em síntese. Quando Kardec volta para Paris, depois de concluir os seus estudos, pouco tempo depois ele vai conhecer aquela que se transformou no coração do seu coração, Amélie Boudet, sua esposa. Então observe, 3 mulheres na vida desse grande homem. Alma sensível,
não tenha dúvida. Há alguns anos se descobriu, inclusive, que Amélie e Kardec adotaram ou tiveram uma filha, não se sabe. A tendência é que tenha sido adotada. Criavam gatos em casa. Essa era a vida comum de um homem gigante. Nesse diálogo, com 52 anos de idade, conversando com os espíritos superiores, sendo esclarecido por tantos assuntos extraordinários. E aqui, no caso, o trato se refere aos espíritos dos guias, dos benfeitores. Allan Kardec se recorda de sua mãe. E essa pergunta, o espírito de minha mãe me vem visitar algumas vezes, só pode ser formulada por uma alma que ama sua mãe profundamente. E o amor dos entes queridos, eles fazem parte do nosso despertar consciencial. E mesmo no trato com os grandes guias, no caso Kardec, que era um apóstolo, e a gente vai descobrir mais à frente que o guia da tarefa era o próprio Jesus, ele se lembra de sua mãe. Recorde de sua mãe. Ore por ela. E não se esqueça que a sabedoria universal não é só da Terra, é cósmica. Diz que a mãe jamais esquece do seu filho. Estando onde ele estiver, na posição espiritual, de lucidez ou não, de saúde ou de doença, até nos guetos, na criminalidade, nas regiões trevosas. Este é um ambiente da atuação das mães. Por isso fomos informados pelos Espíritos que Maria Santíssima é a Senhora do Vale Abismal, que cuida dos suicidas, das almas que estão vivendo as dores mais doídas que uma alma pode viver. As mães representam a mensagem do Cristo: não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim. Oremos por elas, pois a tarefa da mãe é o diálogo de Deus com o Filho, e não cessa. O filho pode impedir de ouvir. Algumas são chamadas para a missão materna para se prepararem. E um número expressivo abandona, tergiversa, desvaloriza. É verdade. Mas um dia, a nossa alma compreenderá ainda mais como o amor de mãe é o amor mais significativo, mais representativo para o espírito em sua jornada na direção do eterno, do infinito, da unidade em Deus. E, naturalmente, do amor verdadeiro e da paz. A paz real, que se estabelece na harmonia e na condição filial do ser que sente pertencente à natureza da vida. Um dia ela te deu o peito, o leito, e agora ela te dá o coração. Reverencie, celebre,
Contemple e observemos que o coração de mãe é sagrado. Os católicos falam do coração de Maria, pessoalizam, mitificam, mas isso é fundamental para bilhões e bilhões e devemos respeitar. Mas nós não podemos abrir mão, em sã consciência, da proteção daquela que foi a mãe de Jesus. Obrigado, Mãe Santíssima. Que as mães te representem e que nós, filhos, possamos fazer com que a mensagem do Evangelho seja universal, cósmica, a partir da nossa própria mudança interior. Assim, Gênesis no Lar, com muita alegria, agradece a oportunidade, a presença das veleiras espirituais que nesse momento abençoaram os nossos corações, os nossos lares, os hospitais, aonde há súplica, desespero, sofrimento. Esta oração é endereçada para todos os que mitigam, que suplicam pelo pedaço de pão. Obrigado, Senhora. Obrigado, senhoras. Obrigado, senhores, amigos. Obrigado, família Gênesis. Que Deus nos abençoe para que nos reunamos quantas vezes mais forem necessárias. Até lá vista. Um beijo na alma e com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, vamos embora dizendo: Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo.